A mãe do meu namorado me desprezava porque eu era pobre, sem saber que eu poderia comprar a casa dela 3 vezes. Eu namorava Ben há 8 meses quando ele finalmente me convidou para conhecer sua família na gala de caridade anual deles. Estávamos sentados no carro dele, do lado de fora de uma propriedade enorme, quando ele se virou para me avisar que sua mãe, Lauren, era muito rigorosa com círculos sociais e basicamente só gostava de gente rica, mas que eu não deveria levar para o lado pessoal. Eu assenti e disse que entendia, embora meu estômago estivesse revirando de nervosismo. O que Ben não sabia era que meu pai, na verdade, era dono de metade das empresas da cidade, incluindo a empresa mãe a qual o negócio da família de Ben se reportava. Eu mantive isso em segredo usando o nome de solteira da minha mãe em vez do meu pai, sem mencionar que eu trabalhava em uma organização sem fins lucrativos e morava em um apartamento pequeno. Quando finalmente entramos no salão de baile, Lauren olhou para o meu simples vestido preto e seu sorriso congelou. Ela perguntou onde eu o comprei, mas antes que eu pudesse responder, ela se virou para Ben e começou a falar como se eu nem estivesse ali. Disse a Ben que estava trabalhando em algo especial para o futuro dele há meses, algo que mudaria sua vida completamente. Então, ela olhou diretamente para mim e disse que era uma pena que algumas garotas não entendessem a importância de se casar dentro do seu círculo social. Mas felizmente, ela havia encontrado a parceira perfeita para Ben. Ela continuou falando sobre essa herdeira da empresa mãe deles, que administrava doações filantrópicas no valor de centenas de milhões, lançando-me olhares diretos quando mencionou que ela não era como aquelas garotas que pensam que ser voluntária em bancos de alimentos as torna Madre Teresa. Como eu permaneci em silêncio, ela ficou mais ousada e explicou como a família dessa herdeira era dona dos bancos que eles usavam, dos seus fornecedores e até do prédio em que estávamos. Ela se virou para mim com um sorriso falso e doce e disse que esperava que eu entendesse que Ben precisava de uma parceira que pudesse contribuir para o seu futuro, não alguém que o atrasasse, e que namorar era divertido, mas casamento era sobre construir impérios, não brincar de casinha com a secretária de alguém. Ela de fato pegou o celular e mostrou a Ben os e-mails que vinha trocando com o pai da herdeira, certificando-se de inclinar a tela para que eu também pudesse ver. Ela disse que já haviam combinado para que a herdeira comparecesse à festa daquela noite, que ela deveria chegar a qualquer momento. E então olhou para mim e disse: talvez você queira um autógrafo dela, já que provavelmente não conhece muitas pessoas importantes no seu empreguinho, sem fins lucrativos. Eu apenas sorri educadamente, e ela continuou a falar sobre como essa herdeira foi criada para exatamente este tipo de vida, frequentando jantares de estado e galas diplomáticas, não happy hours no Applebee's. Ela chegou a me perguntar em que bairro eu morava, e quando eu respondi, ela torceu o nariz e perguntou se eu tinha grades nas janelas. Mais tarde, ela perguntou a Ben se ele havia me explicado como esses eventos funcionavam, falando lentamente como se eu fosse uma criança que havia entrado em uma conversa de adultos. Quando eu estendi a mão para pegar um canapé, ela afastou a bandeja e disse que o caviar era provavelmente sofisticado demais para o meu paladar, e que talvez eu preferisse os biscoitos. A certa altura, ela até me apresentou a seus amigos como a amiguinha do Ben que faz trabalho de caridade. Ela disse: não é fofo como algumas pessoas pensam que doar roupas velhas é o mesmo que administrar uma fundação, e que a herdeira acabara de financiar uma ala inteira de hospital no seu aniversário? Ela também continuou afastando Ben de mim durante toda a noite, e quando tentei me juntar a eles, ela levantou a mão e disse que estavam discutindo assuntos financeiros complexos, que exigiam um certo nível de educação para entender. Ela sugeriu que eu talvez ficasse mais confortável esperando no lounge feminino, onde havia revistas e que talvez eu pudesse colocar em dia as fofocas das celebridades, enquanto eles cuidavam de negócios de verdade. A pior parte foi quando ela começou a falar sobre criação e pedigree, dizendo que a herdeira vinha de 5 gerações de titãs que construíram este país, não de imigrantes que vieram com vistos de trabalho. Ela olhou para os meus sapatos, que chamou de pechinchas de loja de departamento, para as minhas joias, que alegou estarem esverdeando minha pele, para tudo em mim com um nojo mal disfarçado. Ela chegou a se colocar entre nós para sussurrar algo para Ben sobre não fazer promessas que não pudesse cumprir para a criadagem, alto o suficiente para eu ouvir cada palavra. 2 horas depois do início da gala, o telefone de Lauren tocou e o nome do meu pai apareceu na tela. Ela, animada, colocou no viva voz e ele perguntou se sua filha estava no evento. E Lauren disse que ainda não havia conhecido a herdeira, apenas a amiga atual de Ben. Meu pai disse que sua filha deveria estar lá, e então mencionou o meu nome. O salão ficou em completo silêncio. O rosto de Lauren foi de animado a confuso, e a absolutamente mortificado no espaço de 3 segundos. Ela começou a gaguejar sobre meu vestido e meu emprego. Meu pai perguntou se eu estava sendo bem tratada, e eu lhe disse que era hora de encontrar novos parceiros de negócios. Lauren se atrapalhou toda tentando explicar que estava me testando o tempo todo, que sabia quem eu era desde o início. Eu a olhei diretamente nos olhos, e disse que a única coisa que ela havia provado naquela noite era que dinheiro não compra classe.